Fala pessoal, começando, eu vou fazer uma aulinha aqui de JavaScript por causa de alguns conceitos específicos que a gente usa no Adonis e que provavelmente vão afetar também o que a gente vai usar lá no React. Então eu resolvi fazer essa aulinha. Eu fiz uma estruturinha aqui só para poder saber o que falar e dessas coisas que são utilizadas lá no Adonis e no React. Primeiro eu queria falar um pouquinho de JavaScript, então eu criei uma pastinha, fiz uns testes aqui, né? Não tem nada agora porque eu apaguei. Então primeiro, você precisa ter o Node instalado para trabalhar com Adonis, você precisa ter o NPM já vem com o Node, mas você precisa ter o Node e o NPM vai vir junto. Então eu vou criar um projeto. Não é necessário fazer isso quando você está trabalhando com Adonis. O Adonis tem um CLI, tem um CLI próprio, que cria o projeto para você. Mas eu vou criar um projeto aqui, vou iniciar um projeto Node, ou seja, usando o npm init, não vou informar nada, eu poderia ter passado o parâmetro, mas ele pergunta as informações que ele vai colocar no package.json. Não vou pôr nada. Sim, criou o projeto. Tá? Ele cria só o package.json. Vou abrir com o Visual Studio Code, que aqui na minha máquina está configurado lá para abrir pela linha de comando. E aqui eu tenho projeto vazio. As informações que eu não passei lá seriam as informações que estariam aqui. Então vou criar aqui um index, onde eu vou colocar a informação. Eu vou colocar o código. E aí só para ver se está funcionando, óbvio que vai estar, porque estava certo. Node ponto para rodar. Por que ponto? Porque é para rodar o arquivo main, ou seja, o arquivo principal do projeto atual. E aqui no main, no package.json, o main é o index.js, que foi o cara que eu criei, então vai funcionar. Se eu quisesse rodar um específico, eu poderia ter dado o nome inv.js, criar um arquivo inv aqui. Caso eu queira ter vários códigos, normalmente se põe o main mesmo, né? Então, node.hello world funcionou. Beleza. A primeira coisa que eu queria falar é uma noção básica, mas que eu não vejo muito nos cursos sobre JavaScript, sobre C Sharp, porque isso também vale para C Sharp. O que as pessoas perguntam normalmente, né? Qual é a estrutura básica de um if no JavaScript? É if, condição, comandos. Não é isso que o pessoal fala? Então, se você procurar na documentação do JavaScript, não é. A estrutura básica de um if não tem chaves. Essa é a estrutura básica de um if. E não é comandos, é comando. Um if só tem um comando. Você tem uma condição e um comando. As chaves, elas são uma forma de você passar mais de um comando para o if. O que é a chave? A chave você fala que você vai entregar um bloco. Tudo que tiver dentro desse bloco faz parte do comando que vai ser executado quando o if for verdadeiro. Então, na realidade, a chave é um adicional. Comando 1, comando 2, comando 3. Tá? No Node, na realidade, no JavaScript, ultimamente, você não anda mais precisando do ponto e vírgula, desde que você esteja na próxima linha. Mas, se você quiser botar tudo na mesma linha, também funciona. Vai ser mais difícil achar assim, porque basicamente fica pouco legível. Tá? E aí entra um problema que a gente vê muito em gente que está começando. Porque a pessoa costuma que tem que botar ponto e vírgula no fim da linha, e não é no fim da linha, é no fim do comando. Então, por exemplo, você vê muito por aí a pessoa fazer isso. Comando. Se você fizer isso, ele não vai fazer o if. Ele vai pular o if. Porque ele estava esperando um comando aqui, ó, antes do ponto e vírgula. Tá? Então, por exemplo, o ponto e vírgula aqui no if estraga o if. Ele ignora o if. Ele simplesmente pula o if e executa o comando em seguida. E se vocês quiserem, dá até para fazer, aproveitando a oportunidade,
1. Vamos lá. A igual a 1. Vamos fazer um console log aqui. Oi, beleza. Bom, A igual a 1. Certo? Node. A igual a 1. Printou A igual a 1. Se eu mudar o A para 2, não vai printar. E aí aqui é a explicação, a exemplificação melhor, fora do if. Por quê? O if só funciona para o primeiro comando. Se você quiser passar mais de um comando, chave, dentro do if, só mostra que está fora do if porque o A não é igual a 1. Pronto. Aproveitando a explicação, hoje em dia se usa bastante o let e o const em vez do var, por uma questão de escopo. Vamos dizer, o let ele tem um escopo mais limitado, por exemplo. O var, eu não testei, mas é o que eu li, que o var ele sempre declara a variável lá no começo. Então, por exemplo, se eu criar um let aqui, vou criar uma função, imprimir, tá? Vou criar dentro dessa função uma variável, var oi, igual 1, 2, 3, e vou imprimir a variável. E vou chamar aqui no final um imprimir. Eu vou chamar executar. Ok, 1, 2, 3, imprimir. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Var oi igual 1, 2, 3. Oi. Oi não existe. Ok? Beleza? Bonitinho. Oi não existe, a variável foi criada lá dentro. Ok. Função. Existe o escopo da função. A variável oi foi criada dentro da função, então ela não é visível de fora da função. Até aí, perfeito, é o que a gente queria. Vamos dizer que eu tenho outra função aqui, que não chama imprimir, que chama ler, e que também tem uma variável oi que é ABC. Eu não quero que uma variável oi afete a outra variável oi. Deixa eu tirar isso, que senão vai dar erro. Eu vou rodar, eu tenho 1, 2, 3, tenho um ABC, e perfeito. Eu não quero mesmo que uma variável afete a outra, correto? Agora vamos fazer alguma coisa diferente. Aqui fora, eu não estou numa função, eu estou num código principal, limpo, corrido, que vai ser executado ali. E se eu quiser chamar uma função nele, eu chamo a função. Mas vamos fazer diferente. Eu quero que aqui dentro eu crie uma variável oi. Se o A for 1. E aí eu vou imprimir o oi. E caso contrário, var oi igual 4, 5, 6. E vamos rodar. Beleza? 1, 2, 3. Vamos tirar isso daqui só para não ficar... 1, 2, 3. Quatro, 5, 6. Ok? Console.log oi. Opa! A variável agora ela é visível de fora. Eu quero que ela seja visível de fora? Não sei. Vamos fazer diferente. Vamos chamar de let. Opa! A variável não é mais visível de fora. Mas ela continua funcionando lá dentro? Continua. Então, qual é a diferença do let para o var? Quando você não está dentro de uma função, o let cria a variável dentro do escopo do bloco que você está. O var cria a variável fora do escopo onde você está. Então, por exemplo, é como se eu tivesse colocado uma variável aqui, oi, e não ter dado nome para ela, e aqui dentro só alterado o conteúdo. Ela fica visível de fora.
Então, se você não quer que uma variável afete o lado de fora de um bloco, você usa let. Tá? Isso é importante em alguns casos. Vamos dizer assim que eu venho aqui em cima, por exemplo, tem um let. Aqui em cima não faria diferença. O let é para todo mundo mesmo ali, mas por padrão o pessoal já está usando let para tudo. E eu vou criar uma variável aqui chamada contador igual 0. E vamos dizer que de vez em quando eu vou lá e somo alguma coisa nesse contador. Então, eu somei aqui. Se for a 1, eu vou somar de novo. Sei lá, tanto faz. Tá? E lá no final eu vou imprimir o contador. Beleza? Opa, oi, verdade. Não é oi. Não vou imprimir nada aqui dentro, só oi não existe mais. Beleza, o contador 2. Por que 2? 1, 2, né? Como A igual 2, ele não entrou aqui. Então, não somou 3. Se eu mudar para 1, ele vai entrar no if e vai fazer mais 1, vai virar 3. Beleza. Mas aqui dentro do A1, eu não quero fazer isso. Eu quero imprimir, eu quero montar uma coleção com 10 itens. E depois imprimir esse cara. Então, por exemplo, uma forma de let itens igual uma coleção vazia. Vou fazer um for, tá? Aproveitando for inicialização, condição, incremental, comando. Não são essas palavras, tá? Vocês podem procurar na internet, mas é o que você faz em cada um normalmente. O for é um dos loops mais flexíveis que existem e ninguém usa ele como um loop flexível, tá? Você pode fazer 1 milhão de coisas aqui no for. Mas vamos lá. Digamos que eu vá chamar a variável, eu preciso de uma condição, tá? Algo tem que ser verdadeiro para o for continuar acontecendo. Tá? Esse incremental, na realidade, é o comando que você quer que ele execute em cada execução. Então, o que se vê hoje normalmente no for? Você vê lá que eu quero que exista uma variável i que comece em 0, e eu quero que continue enquanto i for menor que 10. E, para cada vez que rodar, eu quero i mais. Só que eu não quero chamar de i, eu quero chamar de contador. Acho que agora vocês vão entender. E o comando é itens.add contador. E no final, eu quero imprimir o contador, a coleção. O que vai acontecer agora? Erro. Itens.add. Não é add, é push. A gente está no JavaScript, não no C Sharp. Que interessante. Vocês viram que o contador funcionou? Ele começou do 0 e foi até o 9? E ele não afetou o contador aqui no final, no 3. Mas e se eu não tivesse colocado let aqui? Opa! Agora o contador foi até 11. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, contador mais, ele foi afetando o contador de fora. E se eu não tivesse usado o let aqui, se eu tivesse usado o var, o que aconteceria? Deu erro. Por quê? A variável contador já foi declarada. Mas por que com let funciona? Porque quando eu uso let, eu estou declarando ela dentro do escopo. Quando eu uso var, eu estou tentando declarar ela fora do escopo. E fora do escopo ela já foi declarada. Tá? Então, vantagem do let, usa sempre let. E aí o que é const? Const é só uma variável que não vai ser alterada. Nunca analisei em relação à performance, mas dizem por aí que pelo fato dela ser uma variável, não uma variável, né, uma constante, porque variável é o que varia, uma constante, um valor que nunca vai ser alterado, então
o engine do JavaScript não precisa ficar fazendo muita verificação nela. Ele simplesmente sabe que ela não vai ser alterada, então ele não fica se preocupando se tem que mover ela de lugar, em relação ao uso de memória, essas coisas assim. Então tá, praticamente de JavaScript básico. Era isso que precisava falar. Tá, mais uma coisa, que são os tipos de função. Aqui eu dei um exemplo de uma função, function ler. Não é a única forma de se fazer uma função, tá? Hoje em dia, no JavaScript, você tem a forma padrão, função primeiro, imprimir. Vamos chamar de func1. Eu tenho um tipo de função que, em vez de você criar uma função, você joga ela numa variável. Tá? Vamos dizer aqui, const func igual func2, vamos dizer. Esse jeito aqui, vamos dar um func1 aqui, ele tem algumas vantagens e algumas, não desvantagens, mas vamos lá, func1, né? Func2, tá? Não funciona, por quê? Eu declarei que func é igual ao func2, então na realidade a função é func, não func2. Por quê? Por causa disso não funcionar, o que as pessoas fazem? Elas fazem isso aqui anonimamente, elas tiram o nome. Então func igual function. E aí func2 igual, né? Porque eu troquei. E aí eu declarei uma função jogando numa variável. Se vocês derem um console log aqui, func1, vocês vão ver que aparece aqui que ela é uma function. Se você fizer um func2, ela também é uma function. Elas são iguais praticamente. Tá? Tem a questão de escopo, por exemplo, né? A mesma ideia do var vale aqui. Tipo, se eu criasse aqui uma função que cria outra função e colocasse lá aqui dentro, por exemplo, assim, que var func2 igual function. Opa! Na função não funciona. Teria que ser dentro de um... Desculpa, teria que ser dentro de um for, de um if, alguma coisa assim, para ele jogar lá para cima. Tá? Mas vamos dizer que a gente estivesse fazendo isso dentro de um if, a gente estivesse criando uma função dentro de um if. E aí vocês podem falar, mas por que eu criaria uma função dentro de um if? Porque eu quero, por exemplo, que de acordo com o if a função faça uma coisa diferente. Tá? Eu tenho duas funções diferentes e que vai mudar de acordo com o if. É difícil de acontecer, com certeza. Pouca gente faz isso, mas é possível. Outra opção que a gente vê muito, essa a gente vê mais mesmo, é a gente decidir qual função que a gente quer de acordo com o if. Tá? Então, seria um exemplo aqui. Eu poderia fazer... vamos voltar por let a igual a 1. Se a for igual a 1, então eu chamo a função 1. Caso contrário, eu chamo a função 2. Certo? Isso aqui seria um código normal ali que todo mundo faz. Funcionou. Outra opção é eu setar a função de acordo com o if, mas usando de outra forma. Por exemplo, set, qual é a função que eu quero que execute? Se o a for igual a 1, então eu quero a func1. Caso contrário, a func2. E aí eu chamo func. Tá, o que tem de diferente aqui? Eu não usei um if, eu usei um if em ternário, né? Que é condição, interrogação 1, interrogação 2. E aqui tem uma coisa que talvez vocês não entendam de início, mas eu não coloquei o parênteses aqui. Por quê? Eu não estou executando a função, eu estou atribuindo a função a uma variável. Então a variável vai ficar com a função 1 ou com a função 2. Então se eu vier aqui rodar, rodou 1, 2, 3, se eu mudar aqui para 2, rodou 4, 5, 6. Ou seja, ele rodou 1 ou a função 2. E se eu der um console log no func aqui,
ele vai me dizer, func. Ele vai me dizer que eu estou com a função 2 atribuída. E se eu mudar para 1, estou com a função 1 atribuída. Então eu escolhi a função de acordo com o if. Uma coisa que acontece no React, que é útil, é você utilizar uma comparação binária para decidir se você vai ou não fazer alguma coisa. Tá, então não tem nada a ver aqui com o que eu vou falar, mas uma coisa que acontece muito no React é isso aqui. Se A for igual a 1, ou end console log func. Vou chamar de func1. Executa func1. Executou. Eu posso vir aqui e falar que quando for diferente de 1, executa func2. Ele não executou func2, porque A é 1. Então o que ele faz nesse caso? Ele faz uma verificação aqui. Se a primeiro, como ele usou end aqui, então se a condição for verdadeira, ele faz a segunda parte. Se a condição for falsa, ele não faz a segunda parte. Tá? Se eu mudar aqui para qualquer coisa, 0, ele executou a segunda função. Tá? Esse exemplo aqui usa muito no React, depois eu vou falar disso melhor. Tá? Outra forma de fazer função, vamos voltar aqui, const func2 igual, é o que eles chamam de função de seta, a arrow function, que é o que? Você não tem isso, e aqui você usa uma seta. Isso também é uma função. Em todos os casos, você pode pôr parâmetro aqui, usar aqui dentro, etc, etc, etc. Então, vamos fazer um 3 aqui. E vamos rodar a func3 para ver se funciona. E vamos chamar aqui, colocar 789. Funciona. Tá? Arrow functions são muito usadas também. Mas as arrow functions, elas têm, principalmente dentro do React, um problema que é o problema de quem chamou a função. Tá, deixa eu fazer um exemplozinho aqui. Vamos dizer que essas... vamos criar um objeto. Tá? Então vamos criar aqui um objeto. Eu vou criar um objeto usando class. Então vou criar um objeto pessoa. Esse objeto pessoa tem funções dentro. Quando você trabalha com classe, você não põe o function. Então, por exemplo, eu quero pessoa. Não, vou colocar carro. Vou colocar um método andar. Tá? E aí dentro do carro eu tenho uma propriedade lá, constructor. E eu tenho lá que ele tem um andando igual falso, ou seja, o carro está parado. Tá? E aí eu venho aqui e eu tenho uma instância do carro. Carro é o objeto carro. Tá? Então eu vou criar uma instância do carro. Então, let vectra igual meu carro. E aí eu quero imprimir se o vectra está andando ou não. Beleza? Opa, deu erro. Faltou. This ponto. Falso. Então o vector não está andando. This é porque eu quero que não é uma variável local do construtor, ela é uma variável da entidade. Ela é uma propriedade do carro. Então tem que pôr o this para poder dizer que é uma propriedade do carro. Então vector ponto andando. O andar eu quero que this ponto andando vire true. Tá? Então vector ponto andar. E aí eu quero ver se o vector está andando depois disso. Ó, pronto, agora o vector está andando. Tá? Ok. Isso aqui não é nada demais. Eu quero ser avisado toda vez que o vector começar a andar. E aí eu vou entrar num outro assunto que é legal e é muito usado em outros lugares. Que se chama
callback, tá? Então, basicamente, eu quero o seguinte, eu quero passar para o carro um método, tá? Eu quero que no constructor eu possa passar para o carro um método onde eu quero ser avisado de todas as alterações no carro, tá? Por N motivos, mas eu vou... Existe um padrão para isso, mas eu não vou usar o padrão, tá? Eu vou só colocar aqui um negocinho. Então eu quero que o carro tenha um notificador ali, tá? Esse notificador não vai ser um objeto, ele vai ser um método, tá? Eu vou chamar aqui de notificar, por exemplo, diz.notificar igual notificar. Ou seja, eu peguei o valor que vinha aqui e joguei numa propriedade do carro. Então, vamos dizer que na hora de criar o carro, eu passe um aqui. Só para mostrar, tá? Não tem utilidade nenhuma do jeito que está aqui. Notificar. Ó, existe o notificar que vale 1 lá no carro. No objeto carro. Mas eu não quero que seja um número. Eu quero que seja uma função. Então, eu posso vir aqui e vou chamar ela de carro alterado. Ou chamar de notificar, só para ficar no padrão. Tá? Essa função vai receber um evento e ela vai imprimir para mim um evento. Console.log, vou fazer assim, ó, evento, para ficar bonitinho. E aí eu vou passar ela por parâmetro aqui, ó, notificar. Então agora o que vai acontecer quando eu rodar? O notificar lá dentro é uma função. Se ela é uma função, ela pode ser executada. Então, por exemplo, toda vez que o carro andar, eu quero que seja notificado. Notificar carro andando. Então, o que acontece? Quando eu clicar no andar, ele vai chamar o notificar vai chamar essa função que está fora do carro, que eu passei por parâmetro aqui, e aí ela vai fazer alguma coisa, que vai ser imprimir na tela carro andando. Vamos rodar? Opa, olha lá, evento carro andando. E aí vamos dizer que eu venho aqui e crio um outro parar agora. Mude para false. Carro parado. Aqui. E aí eu venho aqui, vou tirar esse notificar, vou mandar andar, eu vou mandar o carro parar aqui no final. E vou botar um evento, um console só para mostrar que o andando está falso. Olha lá, carro andando, carro parado. Então agora eu tenho um evento que é chamado do lado de fora. Tá? Esse padrão se chama callback. Significa que eu passo uma função e essa função é chamada depois. O que acontece muito onde se usa muito callback? Vamos dizer que andar seja um processo que demora e eu não quero esperar ele terminar. Mas eu quero ser avisado quando ele terminar. Então eu posso, por exemplo, colocar uma callback aqui, que é o que normalmente se faz, uma função de callback. Aí aqui dentro eu vou ter todas as coisas, né, todas as funções de carro, tudo que tem que fazer para o carro. E lá no final eu vou pôr assim, se callback foi definido, ou seja, se a pessoa passou um callback, então eu vou chamar callback só para avisar que terminou. E aí na hora de chamar o método andar, eu vou passar uma função aqui. Por que eu expliquei tudo isso? Por que eu criei esse exemplo gigante aqui? Porque existe um problema quando você passa a função. Como eu falei, eu posso criar uma função e passá-la aqui. Pode ver de novo, eu não passei ela com os parênteses, porque eu não quero que execute a função, eu quero só que ela seja passada. Eu poderia ter pego essa função e criado ela aqui dentro. Lembra que eu falei? Existem várias formas de criar função. Funciona? Funciona. Carro andando, carro parado. Eu poderia ter feito uma função anônima. Funciona. Eu poderia ter feito uma arrow function. Esse é o que vocês vão mais ver por aí, principalmente em callback. Funciona. Qual é a diferença das três, então? Arrow function tem um problema. Tá?
eu quero ter acesso, vou voltar. Quando eu chamo notificar, existe um cara chamado diz. Tá vendo ali? Quem é o diz? O diz é o carro. Pode ver que aqui, ó, carro, evento, carro andando. Por quê? Quando eu chamo, quem chamou a função? A função está aqui fora, mas quem chamou a função foi o objeto carro. Então o diz que o método, que a função vai receber é o carro. É o carro que chamou. Ele é o diz, né? O este, traduzindo para português. Então, por exemplo, se eu precisar fazer alguma coisa, se eu dentro do evento quiser pegar o diz ponto andando para poder printar, eu vou tirar esse cara daqui. Vou manter só os eventos. Tá vendo? Eu printei o diz ponto andando. Se eu catar esse cara e colar aqui, faltou o fundo. Olha lá, eu também tenho o diz, true e false. Tá? Eu vou manter imprimindo o diz só para poder ficar claro o que está acontecendo. E se eu tirar o nome, funciona? Funciona. E se eu mudar para arrow function, funciona? Não. Arrow function não passa diz. A arrow function ela tem um diz próprio. O diz ele não é passado para uma arrow function. Então, se você precisa fazer alguma coisa onde você vai usar o diz, arrow function não funciona. Tá? E aí, por que isso é importante? Dentro de alguns frameworks, você precisa do diz. E aí, se você estiver usando arrow function, não vai funcionar. Outro ponto, muitas vezes você fala, eu fiz aqui, coloquei o exemplo, mas aí eu fui acessar o diz e o diz não existe. Já a primeira coisa que você tem que pensar, eu usei arrow function. Se você usar arrow function, o diz não vai funcionar. Tá? Outro ponto aqui, essa eu vou ter até que testar, porque eu não lembro. Const fn igual function. Vou chamar de notificar mesmo, só para não ter que escrever tudo de novo. Mas eu acho que é só quando é arrow function mesmo. Se tipo eu jogar numa constante uma arrow function, automaticamente ele também não tem diz mais. Tá até pior, porque agora tem undefined, não tá nenhum objeto vazio. Antes a gente tinha um objeto vazio, agora tem undefined. Então, por exemplo, se dentro da função você precisar... não, undefined é porque não tem a propriedade, o objeto está lá. Então, qual é o problema aqui? Literalmente é esse. Agora, vamos dar um exemplo prático. Hoje em dia está se usando muito, o React usa muito, meio que um pouco de implantação de programação funcional dentro do JavaScript. O que a gente tem no JavaScript? A gente tem 3 métodos novos entre aspas, que é o foreach, o map e o aggregate, se eu não me engano. Então vamos dizer aqui que eu tenho uma lista, const lista igual x. Eu vou colocar itens nela, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Eu tenho uma lista. Ok, perfeito, eu tenho uma lista. Console log lista. Por que esse negócio do arrow function é muito importante? Uma lista. Eu vou mudar a lista. Tá? Eu não vou fazer assim, eu vou fazer uma lista vazia, porque... Não, dá para usar. Primeiro, map. O que o map faz? O map, ele mapeia os itens da lista. Mas, como que ele faz isso? Ele recebe um callback, e ele executa esse callback para cada item da lista. E com o retorno desse callback, ele cria uma lista nova. Tá? Então, para deixar bem claro, eu vou fazer assim, function callback, que recebe um elemento e retorna um elemento. Ele mesmo, não está fazendo nada. Const lista nova igual lista.map callback. Ok. Lista
lista nova. Tá? Isso é para ficar bem didático. Ou seja, eu tenho duas listas iguais. Não fiz nada. Tá? Vamos dizer agora que eu diga que eu não quero que retorne um elemento. Eu quero que retorne um elemento vezes 2. Ó, pronto. Agora eu tenho uma lista multiplicada por 2. Isso é muito legal. Eu não quero isso. Eu quero, por exemplo, que seja um texto com um elemento aqui. Item 1, item 2, item 3, item 4. Eu modifiquei uma lista para uma lista nova. Tá? Onde isso é útil, e aí é uma das coisas que eu ia fazer quando eu falei que eu ia fazer a lista vazia, vamos dizer que a lista não seja de itens limpos, ela seja de objetos. .push, eu vou criar aqui nossa, fiz besteira, um objeto aqui dentro que tem um ID e um nome. Tá? Teclas de atalho. Aqui tem 3 itens. Leandro, Marcela, Sara. E aí eu quero imprimir só o ID. Eu quero pegar o ID da lista. 1, 2 e 3. Agora eu quero pegar o nome. Leandro, Marcela e Sara. Beleza? Beleza. Perfeito, bonito. Tá certinho. É isso que deveria acontecer. Com certeza. Vamos fazer diferente agora? Lembra que eu falei? Você pode passar o callback aqui. Funciona? Perfeito. Aqui entra a vantagem da arrow function. Por quê? De novo, eu posso ter uma versão anônima, funciona. Eu posso ter uma arrow function. Funciona? Funciona. A arrow function, ela tem uma forma de ser abreviada. Que é o quê? Toda vez que você faz uma arrow function que retorna alguma coisa, é simples. O retorno ele pode ser suprimido. Então, por exemplo, isso aqui, callback igual el igual return el.nome é igual a isso aqui. Igual, tá? Vou fazer aqui só para vocês verem. Callback 2, mesma coisa, tá? Então aí que tá. Eu vou tirar aqui só esse lista, porque tá meio redundante aqui. Vocês já entenderam que a lista tá lá e que ele cria uma lista nova. Então você tem Leandro, Marcela, Sara, beleza, funcionou. Esse cara aqui, então eu poderia simplesmente catar esse cara e fazer aqui, que é o que todo mundo faz. Vamos dizer, quando eu tenho um parâmetro só, também não preciso de parênteses. Então isso é o que você mais vai ver por aí. Você vai vir aqui no map e você vai ver assim, ó, el.nome, ou seja, eu quero que um callback aqui seja executado no list e que ele pegue o nome e crie uma lista nova só com o nome. Tá? Eu poderia também, eu vou passar um pouco do nível aqui, eu posso criar um objeto novo. Tá? E aí criar um objeto novo complica um pouco, tá? Mas por uma questão, não, eu vou fazer isso. Vou mostrar uma outra coisinha que também é muito útil aqui e que tem a ver com o map, mas não diretamente. Vamos dizer que que eu tenho um objeto, que nem ali, eu tenho um objeto ID e nome na lista. Eu quero imprimir o objeto 1 da lista. Lista 0, que é o índice, né? Não, vou fazer assim, const primeiro igual lista 0. Peguei o primeiro da lista. Certo? Primeiro. Vou imprimir aqui. ID e nome. Existe um negócio hoje no JavaScript chamado destructor.
tá? É o que? Você vem aqui, você fala, eu não quero pegar o objeto inteiro, eu quero pegar só o ID. Que significa que eu estou pegando o ID de dentro do objeto, tá? Peguei só um, eu quero pegar só o nome. Peguei só o nome, tá? Isso vocês vão usar bastante, principalmente no Node, porque um objeto pode ter um método, você está importando de outro módulo, mas você não quer o objeto inteiro, você só quer um método. Então você pode usar esse padrão aqui para poder pegar só o método que você quer. Você não quer todos os métodos do objeto, você só quer um método. Uma função para formatar um CPF, alguma coisa assim, você pode extrair só o método que você quer. Eu vou falar disso também daqui a pouco. Falando nisso, quanto tempo faz que tá esse vídeo já rodando? 40 minutos. É na hora de aula. Isso porque eu estou falando só de coisas específicas. Não estou dando aula de programação, de if, de for, né? Então, beleza. Aqui eu consegui pegar uma informação. Existe uma outra coisa também que se chama operador spread. Tá? Então eu tenho o primeiro aqui. E vamos dizer que eu quero fazer um clone desse cara. Eu crio um objeto novo e aí eu uso um operador spread para poder puxar todo o conteúdo desse cara para dentro desse. O que eu poderia fazer aqui? Só para vocês entenderem, eu poderia vir aqui, catar o ID e o nome, e depois vir aqui usar o ID e o nome. Eu criei um clone. Eu extraí o ID e o nome e coloquei num objeto novo. Se vocês olharem, o objeto novo vai ter as mesmas propriedades do objeto velho. Tá? Existe um negócio chamado spread, que é o quê? Eu simplesmente ponho ponto, ponto, ponto aqui. Primeiro, significa que ele vai pegar todas as propriedades desse e vai incluir nesse. Tá? Olha lá, nome Leandro. E aí, vamos dizer que eu quero acrescentar mais uma propriedade aqui. Tipo, pulou. False. Então agora eu tenho um clone do objeto com uma propriedade nova chamada pulou. E eu poderia vir aqui, por exemplo, e criar um método aqui dentro. Sabe? Tipo, pular. E criar uma função. E dizer que nessa função o pulou vai virar true. E aí eu teria clone.pular. Opa, não funcionou. Eu chamei o método pular, não chamei? Por que não funcionou? Não sei. Provavelmente porque ele não sabe onde esse pulou tá. Lembra? Ele é uma função que não tem diz. Quem está chamando? Interessante. Vamos perguntar. Diz. Diz está vazio. Não é um objeto. Ele não tem acesso a um pular? Será que ele não tem acesso ao pular? Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos mudar para uma function. Opa, agora tem um diz. Então, se agora ele tem um diz, talvez seja diz.pulou. Opa, agora funcionou. Tá? Então, não era isso que eu queria mostrar, mas me lembrei e aí resolvi colocar. Lembra, quando você usar arrow function, você não tem diz. Tá? Então, por exemplo, o que aqui parecia ser uma coisa bem tranquila, simples, nossa, vou botar um pulou ali e vai funcionar, eu criei um método dinâmico dentro do negócio, beleza, você fez arrow function. Não funcionou. Tá? Mas, o que eu queria mostrar? Vamos dizer que eu quero mapear um objeto para um objeto novo que tem uma propriedade pular. Como que eu faço? Ah, você pode virar, eu cato esse cara e ponho aqui. E aí eu pego o EL. Tá vendo que deu erro? Por que deu erro? Porque ele entende que uma arrow function vai receber uma função.
E uma função tem exatamente esse padrão. Quando você coloca assim, ele acha que o corpo da função é o ponto, ponto, ponto. Isso não existe. Então, aqui, e isso acontece, quando você quer mapear um objeto com um objeto novo, você tem que colocar esse objeto entre parênteses, para ele entender que é um objeto novo. Tá? E era isso que eu queria mostrar. Funcionou. Eu tenho um novo objeto que tem mapeado o ID, o nome e o flow. Então, eu criei um objeto novo. E aí entra o terceiro ponto que eu ia falar. Mesma coisa sobre arrow functions. Existe um dis dentro do map? Não sei. Vou botar um return L aqui só para não ficar esse undefined. Será que existe um dis em vez de arrow function eu usar uma função? Existe. O que é o dis nesse caso? O dis talvez seja a função map. Nesse caso aqui, ela não serve para nada para a gente. Tá? A função map, o dis do map não serve para a gente, mas eu queria mostrar que tem diferença da arrow function dentro do map. Outras funções. Eu usei map, vou deixar o exemplo. el.nome. Criei uma função que retorna nome. Bom, beleza. For each. O que o for each faz? Lista.for each. E aí é a mesma coisa. Ele recebe. Se eu não me engano, o for each recebe mais de um parâmetro. É o índice, o elemento e o índice. Tá? Deixa eu até colocar aqui console log l,i. Vou tirar isso porque não quero que o retorno mostre nada. Ele recebe o índice. Então, por exemplo, no for each ele recebe uma função que tem o primeiro item é o elemento, o segundo é o índice. Por quê? Ele está varrendo a coleção. Então vamos dizer que aqui dentro eu queira fazer eu quero executar uma função para cada item da coleção. Eu não quero mapear. Eu quero fazer alguma coisa com o item. Por exemplo, vamos dizer que esses caras todos tivessem um método pular, que nem eu coloquei lá. Tá? Um pular que é function tal, xx, e todo mundo tivesse pulando 2 pontos falsos e eu quisesse mandar todo mundo pular. Tá? Vou pegar esse cara, vou fazer isso. Tá? Beleza? Então eu vou imprimir aqui um console log lista, antes e depois. Eu não estou fazendo nada, só estou imprimindo. Então, missing parênteses. Eu fiz alguma besteira? Sim, copiei uma coisa a mais aqui. Beleza, olha lá. Então, não mudou nada, né? Ninguém está pulando aqui. Mas eu queria que cada elemento começasse a pular. Então, pronto. Agora, antes, ninguém estava pulando, depois todo mundo está pulando. Opa! Fiz besteira. Fiz ponto pulando. Eu mudei o método e não a propriedade. Então, ó, todo mundo false e de repente todo mundo true. Eu executei uma função para cada item da lista. A diferença desse for each e para aquele for que a gente conhece é que esse for each simplesmente varre uma lista e executa o método para cada item da lista. Vocês podem falar, é vantajoso? Então, depende do ponto de vista. Tá? Porque no outro for a gente tem o break, a gente tem o continue. Não existe break no for each. Ele executa para todos os itens. Você até pode pôr uma validação aqui, mas é meio que gambiarra. Tá, mas vamos dizer que você queira parar assim que você encontrar o primeiro item que esteja pulando. Tá? Você quer andar até encontrar o primeiro item que está pulando. Você não tem como. Você não tem como mandar o for each parar de varrer a lista. Se fosse um for normal, você dava um break
if pulando, então break, e ele sairia do for e pararia de executar. No for each essa opção não existe. Se você não quer que ele execute um item, eu quero que execute todo mundo que está pulando. Então você bota um true aqui, por exemplo, um true aqui, e você pode ignorar o item. Por exemplo, como isso é uma função, você pode colocar que se ele não estiver pulando, dá um return, ou seja, ele sai da função. Caso contrário, ele começa a pular. Ou seja, só vai mudar quem não está. Os outros você vai ignorar. Uma questão de eu quero economizar. Não, aliás, não. Né? Vou fazer assim, console log pulando. Ou seja, quem não está pulando, ele vai sair da função. Então, pulando, o primeiro ele não continuou na função. Foi o primeiro item aqui. Tá, então, o for each é muito útil. Ele tem essa limitação que você não tem como tipo dar um break para ele parar de executar os itens do loop, mas beleza. E o outro cara, que aí é um negócio legal para vocês, mas é muito chato, é o aggregate. Usa bastante para algumas coisas. Eu vou botar um salário. Vou botar salários diferentes. Tá. Faltou, apaguei a chave. Beleza. Eu quero saber a somatória de salários. Gambiarras, padrão, posso botar aqui, por exemplo, let total igual a 0. Total mais igual el.salário. Beleza? Salário. Oh! Total, pô. Salário não existe fora. Ó, 12 mil. Beleza? Calculou. Tudo certo? Tudo certo. A gente usou uma variável que está fora do for. A gente criou uma variável no escopo de fora que é inútil, entre aspas. Aqui, vamos dizer, não é tanto problema, mas poderia ter outro sentido, outros casos. Eu poderia... Bom, tanto faz. O importante não é isso. Vamos para o aggregate. Como funciona? Na realidade não chama aggregate no JavaScript, chama reduce, tá? Porque o aggregate ele é do link do C Sharp. Mas aí faz a mesma coisa. Olha o método, a definição do método. Ele recebe um callback, eu não posso tirar o mouse, ele recebe um callback ali no método reduce, tá vendo? Array, ID, number, salário, ou seja, ele já identificou aqui, na realidade foi o meu VS Code que identificou isso, tá? Ele vai receber o ID, o nome, o salário, que é o número, e ele vai chamar um reduce, que vai receber um callback fn, que é uma função, que vai ter o valor anterior, o valor atual, o índice, tá? E aí ele vai passar isso para a próxima. Tá vendo que ele recebe o valor anterior e o valor atual? Então vamos criar aqui a função. Eu vou criar a função fora para ficar mais fácil de entender. A função redutora, né? Então ela vai receber o anterior, o atual. Vou deixar assim, né? Vamos passar ela aqui, redutora, e vamos mandar imprimir o que vem nela. Console.log anterior, atual. Vamos ver o que acontece? Olha lá, que engraçado. Na primeira execução, ela recebeu o item 1 e recebeu o item 2. Na terceira execução, ela recebeu undefined na segunda execução e o item 3. Por quê?
O valor anterior aqui, ele é o que a função retornou na execução anterior. Tá? E aí entra um problema, porque existe aqui um segundo tipo de reduce, tá vendo? Que eu tenho, uma segunda forma de usar o reduce, que não está aqui, que eu digo o que eu quero que passe, tá vendo? Como valor inicial. Tá vendo que está em negrito ali, ó, initial value. O valor inicial ele vai ser o que vai chegar no anterior, na primeira execução. Então vamos dizer que eu quero que passe 0 aqui e rodar de novo. O que vai acontecer? Olha lá, o primeiro chegou 0. O anterior é 0, o segundo é o item da lista. O que eu quero fazer? Eu quero que nesse 0 seja somado o salário para que esse salário chegue para o próximo item da lista. Por isso que ele se chama reduce. Ele reduz o objeto. Vamos dizer que eu não queria isso, eu queria criar uma lista nova. Eu venho aqui. No anterior, então, o que vai chegar? Vai chegar uma lista vazia. Tá? Então, o anterior é a lista vazia. E eu quero adicionar nessa lista o atual. Ok. E aí vou chamar de retorno aqui. Tá? Const retorno igual. E aí eu quero que imprima o retorno. Opa, deu erro. Peraí, console log anterior. Deveria funcionar, mas beleza, vamos ver. Anterior é uma lista vazia. Agora eu estou confuso. De novo. Anterior é uma lista vazia. Ah, sim. Ele deu erro na segunda execução. Burro. Não adianta eu botar no anterior, eu tenho que retornar o anterior. Eu tenho que retornar alguma coisa que vai ser usada como anterior na próxima execução. Então, pronto, eu criei uma lista. Eu passei uma coleção em branco e acrescentei coisas nessa coleção. Vamos dizer que a coleção não está em branco. Eu quero acrescentar coisas na coleção. Só para vocês entenderem que a coleção foi utilizada lá atrás. E aí o que eu quero dizer? Para que a gente usa muito esse cara? Vamos dizer que eu quero calcular o salário. Eu digo que começa em 0 e eu quero que o retorno seja o anterior mais o atual ponto salário. E aí, nesse caso, o que as pessoas fazem? Elas não chamam esse cara de anterior, porque ele não é o anterior. Esse cara, eles chamam de acumulador, e esse cara aqui de elemento. Então, o acumulador mais o salário do elemento. E aí, o valor inicial do acumulador é 0. Tá? Se eu não passar isso aqui, ele entende que o primeiro cara é o primeiro item. E aí, obrigatoriamente, dali para frente, você precisa retornar um objeto nesse padrão aqui, o que não é muito legal e também não ajuda muito. Desse jeito, quando você passa o 0 aqui na frente, ele faz isso. Tá? Por que isso é útil, vamos dizer assim? Existe um negócio um pouco mais complicado no Reduce, que você, por exemplo, quer agrupar. Você quer vir aqui e colocar, por exemplo, cargo. E agora? Eu quero que eu tenha cargo diretor, cargo diretor, cargo filha. É bonitinha, né? Que é minha filha, sabe? Ok. Mudou alguma coisa? Não, não mudou. Mas eu quero uma coleção nova, eu quero que ela seja agrupada por cargo. Olha que lindo. Como que eu faço isso? Primeiro, vocês já sabem como funciona. Eu vou fazer um console acc-l. Como eu não retornei nada, obviamente, né?
Primeiro, eu quero buscar na coleção um objeto. Eu vou definir aqui o padrão que eu quero para vocês, só para ficar claro como que eu quero que saia, e aí vocês entenderem. Eu tenho aqui, eu quero que a minha coleção seja assim, ó. Cargo, eu quero um objeto chamado cargo, diretor, e que tenha pessoas. E essas pessoas vão ser esse objeto que está aqui. Então eu vou ter um aqui e vou ter outro aqui, só que vai ser filha, com as pessoas. Esse vai ter Leandro e Marcela, esse vai ter Sara. A gata veio arranhar a porta porque eu fechei a porta. Então eu tenho aqui como que eu quero que a minha solução final seja. Existe um cara que eu esqueci de falar para vocês, mas é bem besta, chama filter. Também é uma função do array do JavaScript. Mas o que eu quero? Eu quero que ele busque o objeto. Primeiro, eu quero que ele busque esse objeto, eu vou chamar esse objeto de grupo, const grupo, dentro da coleção que eu recebi, ou seja, dentro do acumulador. Acumulador.filter, eu quero que ele busque o objeto, vou chamar de G. Tá vendo aqui? Eu tenho um EL aqui, então eu não posso usar EL aqui de novo. Tá? Tem muita gente que usa X para tudo, eu mesmo uso X direto. Então eu quero cujo cargo seja x.cargo igual ao cargo do elemento que eu estou usando, cargo. Tá? Então se eu der um console log aqui no grupo, vocês vão ver que ele vai vir que o grupo não existe, porque não tem ninguém. Opa! Não é filter. É find. Não. Filter, sim. Cannot read undefined. Ah, sim, na primeira execução. A segunda execução existe find filter, tá? Só para vocês saberem. Se você não retornar o acumulador, ele não tem na segunda execução o objeto, lembra? Aí ele dá o erro porque ele está tentando chamar na segunda execução. Eu esqueço disso todas as vezes, mas tudo bem. Então, por exemplo, ele não achou o grupo, deu undefined aqui, ele não achou o grupo, Tá? Como ele não achou o grupo, eu vou criar o grupo. Tá? Então, o que eu vou fazer? If not grupo, ou seja, não achou grupo, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu não vou poder usar const, porque eu vou mudar o valor. Né? Só para dar um exemplo, eu vou criar aqui um objeto chamado cargo, que vai ser el.cargo e pessoas, uma coleção vazia. Tá? E aí eu vou adicionar isso no acc.push grupo. Tá? Vai dar erro. Simplesmente vai dar erro, é só para vocês terem uma ideia, mas vai dar erro. Erro por quê? Porque eu não posso, não posso atribuir um valor a uma variável constante. Isso não existe, né? Mas beleza, eu não posso atribuir o valor a uma constante, então tem que chamar de let. O que aconteceu agora? Agora eu tenho no objeto cargo diretor sem nenhuma pessoa, cargo diretor sem nenhuma pessoa, cargo diretor. E aí, de repente, no final eu tenho cargo diretor sem nenhuma pessoa, cargo filho sem nenhuma pessoa. Ok? Eu criei um agrupamento aqui. E agora o que eu faço? Simples. Grupo.pessoas.push elemento. E aí a mágica do Reduce se fez. Bonitinho. Eu adicionei as pessoas dentro dos grupos. Isso aqui é o Node faz para não encher a tela de lixo, mas se vocês quiserem, tem um esquema aqui, ó, json.stringify, que transforma em um texto, e aí vocês podem ver o conteúdo completo. Então lá, cargo, diretor, pessoas, Leandro, Marcelo. Tá? Por exemplo, se eu quisesse o salário médio por cargo, tá? Eu criei um agrupamento aqui. Então agora o meu retorno é as pessoas com salário agrupado. Então eu poderia agora, por exemplo, fazer uma função para poder pegar cada item da lista e tirar a média dos salários. Exemplo. Tá? Então
esse é o reduce. Da mesma forma, tá? E aí, né? Da mesma forma. Fica mais difícil de ler, com certeza. Mas eu poderia vir aqui, console, log, lista.reduce, tá? ACC EL e retornar ACC mais EL.salário e dizer que ele vai começar com 0. E aí eu teria o reduce que calcula o salário de novo. Numa linha só, mais simples, sem o return. Eu poderia fazer tudo isso aqui em cima, aqui no redutor, também naquele esquema. Posso transformar isso numa arrow function, .l, com a chave, óbvio, porque não é só um return, tem um monte de coisa. Simplesmente botar tudo isso aqui. E ia funcionar do mesmo jeito, tá? Então é isso. Essas são as funções. Tem aqui, que nem eu falei, o find. Só para constar, existe o filter também, que é a mesma coisa, só que o filter, ele filtra. Mesmo esquema, el.cargo, eu quero todo mundo que é diretor. Ele vai filtrar todo mundo que atende ao cargo de diretor. Tá? É isso, é assim que funciona o Reduce. Isso falei sobre função anônima, falei sobre função arrow. Ainda tem mais uma coisa de JavaScript? Tem. Uma coisa que usa bastante em Adonis, que são os módulos. Tá? Não é complicado. Vamos dizer aqui que eu crio um módulo. Vou chamar de módulo. Tá? No index, eu importo o módulo. Vocês vão ver muito isso quando vocês usarem pacote de terceiro. Os pacotes de terceiro vêm em módulo. E como importa um módulo? Const módulo igual required. Se for um módulo que está num Node Package, num Node Module, você só bota o nome. Se for um que você criou, você vem e põe ponto barra módulo. Ok. O que tem no módulo? O que eu quiser que tenha no módulo. Tá? Então, existe algumas formas de fazer um módulo, mas vamos aqui. Eu tenho lá um function andar, que dá um console log andar. Eu exporto esse método, módulo.exports igual andar. Ok? Exportei o método andar. Quando eu vier aqui fora, o módulo exporta apenas um método. Então, se eu simplesmente der um andar aqui, eu estou importando a função andar. Console log andar. Ou não, andar. Andar é uma função. Fio. Dá andar. Funcionou. Chamo um método andar. Estou andando. Vamos fazer assim. Estou andando. Beleza? Beleza. O que eu quero fazer? Eu não quero exportar um método só. Eu quero exportar 2 métodos. Andar. Parar. Eu posso criar um objeto que tem andar e parar. Só que agora, do outro lado, eu recebo o objeto. Eu não recebo mais um método andar. Se eu rodar isso aqui, vai dar erro. Tá? Porque andar não é uma função, ele é um objeto. Então aqui, por exemplo, eu vou chamar de módulo e vou chamar de módulo.andar e módulo.parar. Beleza? Agora funciona. Opa, esqueci de mudar o escrito. Parei. Estou andando, parei. Beleza? Tranquilo, lindo, simples, tá? Eu quero diferente. Eu quero usar aquele destructor. Andar, parar. Em vez de importar o objeto inteiro, eu importei o método. Beleza? Estou andando, parei. Funciona? Funciona. Outra opção.
eu quero exportar um objeto, mas não instanciado. Usa no Adonis, normalmente você tem os models do Adonis, eles são objetos não instanciados. Então vamos dizer que eu quero criar um objeto chamado pessoa. Como eu disse, né? Quando você tem um objeto assim, você não tem o function. E aí eu quero exportar o objeto pessoa. E aí aqui, deixa eu falar uma coisa diferentezinha. Nesse caso, eu tenho pessoa, e aí normalmente se põe em maiúsculo porque ele é uma classe, ele não é um objeto instanciado. E se eu chegar aqui e fizer um pessoa.andar, vai dar erro, porque o objeto não está instanciado. Tá? Qual é a ideia? A ideia é que aqui você possa criar pessoas. Pessoa 1 igual new pessoa. Pessoa 2 é igual a new pessoa. E aí você chama a instância. E aí vai funcionar. Estou andando. Tá? E, mas para que um negócio? Isso é inútil? Não, não é inútil. Esse cara aqui pode ter um constructor com nome, diz.nome igual nome. Vamos dizer, nome está andando, parou. Beleza. E aí aqui eu digo que a pessoa 1 é Leandro e a pessoa 2 é a Marcela. E aí eu digo que elas pararam, parar em ordem diferente da que começou. E deu erro porque faltou o diz. Diz ponto. Lembra? É a propriedade do nome. Leandro está andando, Marcela está andando, Marcela parou, Leandro parou. Ou seja, você pode ter objetos que têm todo uma estrutura interna, você pode ter construtor, destrutor, você pode ter... Né, você pode criar regra internamente dentro de um objeto e essa regra é só dele e está tudo certo. Existe outra forma de fazer isso? Existe. Usa-se pouco, mas existe. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Não é que usa-se pouco. Let nome. Tá? Aí tem um problema. Por quê? Qual seria a minha outra? Qual é a outra ideia? Você não usar classe, tá? Você usar andar e parar. Eu vou fazer diferente. Function. Com o nome não vai funcionar porque eu quero, então eu vou fazer diferente. Eu tenho andar e parar. Eu vou ter um contador, tá? Um exemplo. Então um contador igual 0. Eu vou chamar de pessoas andando. Aí não tem diz porque não existe um objeto. E toda vez que eu começar a andar, eu incremento o contador. Toda vez que eu parar, eu decremento o contador. E aí, eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar a mesma mensagem nos dois. Beleza? Beleza, bonitinho. E aí eu não tenho pessoa 1, pessoa 2, e na realidade, como eu estou exportando assim, eu estou exportando um objeto que já está instanciado. Então não tem pessoa 1, pessoa 2, só tem pessoa. Tá? Eu não tenho como criar um new a partir daquele cara lá. Então vamos fazer assim, pessoa 1 andar, pessoa andar, e aí aqui eu dou um parar. E vamos rodar para ver o que acontece. 1, 2, 3, 4, caiu para 3. Porque eu mandei uma delas parar. Tá? Isso é problema? Depende. Controle 1, controle 2. Tá? Eu vou pegar esse cara aqui e vou chamar de controle.
Legal isso aqui, ó, que bonitinho. 2. É do... Mesma coisa. Ó. Complicou, hein? É o mesmo objeto. Mesmo eu trazendo ele 2 vezes, é o mesmo objeto. Tá? Então, se você quer ter um controle 1, controle 2, não vai funcionar. Você pode criar um objeto novo, é uma outra forma de usar, tá? Que é o quê? Em vez de você exportar dessa forma, que você meio que cria um objeto compartilhado, você exportando por classe. Existe um negócio também que o pessoal faz, que é a ideia de factor. Você exporta uma função, por exemplo, você exporta aqui a função criar controle, tá? E essa função criar controle, ela retorna um objeto que tem o andar e o parar. E aí dentro dessa função, ela tem um contador, por exemplo. Vamos testar agora? Opa. Andar is not a function. Ah, sim, porque óbvio, eu exportei uma função. Então aqui, por exemplo, eu tenho a função criar controle. Tá? Então o controle 1 vai chamar a função para criar um controle e o 2 vai chamar a função para criar um controle. Agora eu tenho objetos independentes. Por quê? Porque eu criei uma função que retorna um objeto que tem um andar e parar. Aí esse let contador é para esse objeto novo que a função criou. Se eu fizer o objeto aqui fora e simplesmente botar entre chaves e exportar, já era. Ele vai ser um objeto compartilhado. As duas instâncias vão estar falando do mesmo objeto. É ruim? Depende do ponto de vista. Tá? Vamos dizer que você queira ali criar um objeto que você queira que ele seja compartilhado por várias áreas diferentes do seu sistema, como um controle de eventos. Você quer que toda vez que você acrescente um evento num módulo, o outro módulo que está monitorando aquele evento receba a notificação. Aí você usa dessa forma. Se você quiser objetos separados, se você não quiser criar uma classe, você tem que usar um factor, que seria esse padrão de você criar uma função que retorna um objeto novo. Tá? Módulos, beleza. Tá, outra coisa sobre módulos, que aí é mais uma questão de só para mostrar mesmo. Não, é mais fácil mostrar em outro lugar. Você tem uma terceira forma. Não, vou mostrar aqui. Vamos fazer esses dois caras. Vamos voltar eles para cima. Tá? Tem um parar e andar. Eu não vou ter contador. Eu vou ter um andando e um parar. Estou andando, estou parado, que nem eu tinha feito antes. Estou andando. Parado. Tá? Como eu falei, a gente pode vir aqui e fazer isso. Andar e parar. Certo? E eu posso vir aqui e criar o andar e o parar usando o destructor para poder extrair do objeto o método andar e o método parar. Beleza, tranquilo. Funciona. Ok. Beleza, estou andando, estou parado. Existe uma outra forma. Não que seja lá essas coisas, mas eu posso fazer isso só. Ponto. Andar. Opa. Igual function. Tá. Exports. Ponto. Parar igual function. Alguns módulos fazem isso quando eles querem exportar funções específicas. Vamos dizer que eu não quero exportar uma função, eu quero exportar uma coleção.
estados igual São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E aí aqui eu quero usar estados em alguma coisa. Pronto, tá? Então, isso é outra forma de usar. É como se eu estivesse acrescentando métodos dentro do objeto que está sendo exportado no exports, tá? O exports, nesse caso, ele vira um atalho para isso, porque também funcionaria. Ponto, andar, igual function. Tá? É a mesma coisa. Só que quando você põe exports ponto, ele entende que você está colocando dentro do module.exports. Se você botar exports igual, tá? Eu tenho quase certeza que não funciona. Acho que eu fiz um teste assim uma vez e não funcionou. Andar. Aí no caso não seria igual, né? Porque aí você está criando um objeto. Então teria que ser com 2 pontos, porque você está usando esse padrão de criação de objeto. Console log estou andando. Não tenho certeza não. Vou fazer um teste, mas não tenho certeza não. Não vai ter esses caras, né? O objeto é novo, não tem todos, só tem o andar. Não funciona mesmo. Tá? Porque ele não entendeu que... Tá vendo? Ele não entendeu que o export se refere ao módulo. Ele só cria esse atalho quando você dá um ponto ali. Eu tinha lido, acho que na documentação isso. É verdade, tá? Para vocês aí, tem a documentação do Node, ó. Você vem Node.js aqui, tá? Se você quiser, a documentação do Node é gigante, então você vai ter muita coisa, se você quiser ler, e é tudo em inglês. Nem sei se tem em português. Nunca procurei. Mas tá, tem a documentação do Node, se vocês quiserem aprender Node lá. Então, beleza. Aqui eu estou fazendo vários exports, tal, exportando vários. O que vocês quiserem, por exemplo, eu quero saber outras opções, outras formas de trabalhar, uma opção aqui é você vir, por exemplo, instalar o MySQL. Você instala um package aqui, tipo o MySQL é um package razoavelmente grande, aí ele vai incluir aqui no Node Modules. Então, ó, MySQL está aqui. Você pegar um index do MySQL, ó, você tem exemplo. Por exemplo, aqui ele criou um objeto, classes, ele exportou o create connection. Aí, ó, o create connection, ele usou function, recebe um config, e aí ele chama o load class, e o load class config. Depois ele cria uma nova connection passando um novo config por parâmetro. O cara aqui, o que esse load class faz? Vamos procurar ele aqui. Ele não foi importado de nenhum lugar, não tem um require aqui em cima, né? Então significa que esse load class deve carregar o objeto, é uma função. O próprio Visual Studio Code tem um GoToDefinition aqui, ó, vai para a função. Esse class é aquele class aqui de cima, ó, classes. Então, na realidade, é como se fosse um cache. Ele procura no class pelo class name, não acha, né? Se ele não encontrou, ele retorna. Se ele não encontrou, ele faz um switch e aí ele faz o require. Ó. Então, por exemplo, quando chamar connection, ele chama o lib/connection. Então, você vem no lib, como o connection funciona. O connection já é diferente, tá? O connection faz vários requires e ele exporta a classe connection. E olha que interessante, ele fez a classe usando function, ele não fez usando class. Ele criou uma função e foi acrescentando coisas nela diretamente. Connection.createQuery, connection.prototype.connect, ele foi anexando coisas na função. E se vocês quiserem analisar como o MySQL conecta no banco aí com vocês. Eu também não vou falar de tudo isso porque tem coisa pra caramba dentro desse negócio aqui. Mas beleza, esse seria a aulinha sobre JavaScript. Deixa eu só olhar se eu esqueci alguma coisa aqui no... sim, faltou. Eu falei de callback, faltou promise, faltou
await async. Então, coisas que são muito utilizadas, tá? Eu acabei falando de NPM e da necessidade de ter Node. Métodos await async e promise. Principalmente o Node, ele tem muita noção de callback, né? Que nem eu falei. Mas o callback, existe um negócio chamado callback hell, o inferno dos callbacks. Por quê? Eu acho que eu posso dar um exemplo aqui do próprio MySQL. Pegar um banco. Eu não preparei essas coisas aqui para fazer um exemplo com banco. Eu não vou usar banco, eu vou usar Axios. Tá? npm Axios. Axios é um pacote. E esse pacote busca informações na internet. Tá? Então eu vou pegar aqui. Vou pegar aqui um site qualquer, UOL. Tá? Eu vou mandar fazer uma requisição no UOL. Entendeu? Vou mandar fazer uma requisição no UOL. Então eu vou pegar aqui, eu vou importar o Axios. Require Axios. Beleza. Axios.get. UOL.com.br. O Axios não usa callback. Não adianta, porque eu queria não usa callback. Olha que coisa, né? Peguei logo uma coisa que não usa callback. Mas vamos dar um exemplo. Vamos fazer uma função. Vamos fazer uma função chamada buscar clientes. Que vai buscar isso em algum lugar, num banco. Tá? Esse processo é demorado. Eu quero fazer outras coisas enquanto isso, ou eu simplesmente quero fazer uma programação assíncrona. Tá? Então eu quero que o buscar clientes me avise quando ele terminar. Ok. Vamos simular essa demora. Então eu vou colocar aqui um console.log buscando clientes. Tá? E aí eu vou botar um setTimeout, que é um método do JavaScript que todo mundo conhece, né, que recebe, por sinal, um callback. E você diz quanto tempo você quer que demore. Eu vou colocar 5 segundos. Tá? E aí 5 segundos depois eu vou colocar console.log cliente recuperado. Tá? E aí eu vou chamar um buscar clientes. Node ponto. Buscando clientes. 5 segundos depois. Cliente recuperado. Só que depois que recuperar o cliente, eu quero que busque os pedidos desse cliente. Como que eu faço? Eu tenho uma função buscar pedidos e eu preciso do ID do cliente. Esse buscar cliente eu estou buscando pelo CPF do cliente. Pelo CPF, ok? Console log buscando pedidos do cliente, ID cliente. Tá? Tá ficando legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o CNPJ dele, o CPF dele. Eu preciso que o cliente tenha terminado para que eu tenha o ID dele antes de chamar o buscar pedidos do cliente. Só que não tem lógica eu catar esse cara e usar ele aqui dentro. Não é? O buscar cliente tem que ser responsável apenas por buscar o cliente. Ele não tem que ser responsável por buscar o pedido do cliente. Buscar o pedido do cliente é uma coisa que eu quero fazer depois que eu tiver o ID do cliente. Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar mais um timeout aqui
para dizer que demorou para buscar o pedido. Pedidos recuperados, tá? Como que eu faço? Eu não tenho ID do cliente. Aí entra o callback. Lembra que a gente falou de callback? Eu tenho aqui um callback. Então, quando o cliente terminar, se existir um callback, eu vou chamar o callback passando o cliente. A ID do cliente é 1 e o nome do cliente é Leandro. Beleza, chamei um callback. Então, aqui na hora de buscar o cliente, eu vou colocar um callback. Ele vai receber o quê? Ele vai receber o cliente e vai fazer alguma coisa com o cliente. Por exemplo, ele vai mandar buscar o pedido do cliente, passando cliente.id. Ó, agora tá bonitinho. Vamos lá? Buscando o cliente pelo CPF, 5 segundos depois ele vai chamar o callback. Aí eu chamo o callback, deu erro. O que eu fiz? Fiz merda, provavelmente. Não, qual foi o erro? Callbacks not defined. Ah, falta um L aqui, ó. Fiz merda, falei que eu tinha feito merda. 1, 2, 3, 4, 5. Deu erro. Porque eu de novo fiz sem um L aqui, ó. 2 vezes o mesmo erro. 1, 2, 3. Viu? O programador também erra. Olha lá. Buscando pedidos do cliente 1. Então funcionou. Não é? Olha lá, funcionou. Pedidos recuperados. Agora eu quero os itens. Oh, que lindo. Pelo ID do pedido. Que linda. Como que eu vou? Outro callback. Para me avisar quando terminar. Chamar o callback. A ID do pedido. Esse aqui vai ser a ID do pedido. Vai ser 1000. Como que eu faço para chamar? De novo. Vem aqui. Pedido. Abro outro callback. Buscar itens do pedido. Pedido.id. Vamos diminuir o tempo, porque agora vai começar 15 segundos. Vai começar a ficar chato. Vamos botar só 1 segundo. Chama de novo. Beleza. Buscando cliente, 5 segundos. Buscando pedido, 1 segundo. Buscando itens, 1 segundo. Olha lá, pedidos recuperados, itens. Faltou eu botar itens recuperados aqui, né? Mas beleza. Isso se chama callback hell. Não começa a ficar difícil de entender? Quando você tem um callback, beleza, tranquilo, bonito. O que é a promise? A promise é um objeto que o JavaScript usa para deixar o callback real menos bagunçado. Tá? Primeiro foi criada a promise, depois foi criado a await async. Como que a promise funciona? Em vez de ter um callback, eu retorno um objeto que ele tem métodos. Tá? Então, por exemplo, o objeto promise, ele tem um constructor que você passa aqui na definição e ele retorna um objeto que tem um método then e um método catch. Tá? Então vamos dizer, em vez de fazer isso, eu faria o quê? Eu retornaria uma promise. Essa promise, ela tem aqui um callback, tá? Então ela tem um callback que recebe um resolve e um reject, que são callbacks, tá? São métodos. E aí dentro dela você põe seu código. Então vamos dizer, eu vou botar esse código aqui dentro desse método da promise. Tá, obviamente, você não precisa fazer assim. Normalmente, o que eu faço é usar arrow function. Beleza. E aí, o que faz? Em vez de você chamar o callback, você chama o resolve, passando o objeto. O resolve não precisa verificar, ele sempre existe, a menos que você não tenha declarado ele em cima. Resolve. Beleza. O que mudou? A chamada. Porque agora a chamada vai ser assim, ó. Buscar clientes
Pronto. Essa função retorna uma promise. Essa promise tem um then e tem um catch. Catch é o que dispara quando você chama o reject aqui. Vamos dizer que deu erro na hora de consultar esse cara, você chamou o reject. O resolve é o que dispara o then. Então você pode vir aqui e falar que o cliente, né? O catch não é obrigatório, o then não é obrigatório, nada disso é obrigatório. Então você vem que agora o cliente tá. Fica um pouquinho mais fácil de ler. Defined new promise. New, porque é um objeto. Tá buscando o cliente. Melhorou o callback real? Mais ou menos. Ele ficou mais legível. Por quê? Porque você sabe que você está chamando buscar cliente e então você vai fazer alguma coisa. Tá? Fazer a mesma coisa nos outros? Beleza, vamos lá. Return new promise. Resolve, reject, ou seja, eu estou criando o error function dele. Boto o código aqui. Vou mudar esse para 1000 também, porque está demorando para mostrar. Não precisa da verificação. E em vez de chamar callback, eu chamo resolve. Fazer a mesma coisa com esse. Tá? E aí, esse não está chamando ninguém. Mas poderia chamar. Se a gente quisesse. Né? Vamos botar, vai. Resolve. Não tem. Esse pedido está sempre. Uma função vazia. Então aqui, como funcionaria? Mesma coisa. Buscar pedidos cliente. Cliente.id. .den. Vou receber o quê? Vou receber o pedido. Buscar pedidos item. Repetido.id. .den. Vou receber os itens. Console log itens. Opa. Tá, ó. Beleza, primeiro ponto. Vamos lá. Buscando. Recuperada. Ó. Pronto, tudo funcionou. Pedidos recuperados aí de 1000. Não entendi de onde saiu aquele console. Buscar itens. Eu fiz errado. Deveria retornar a coleção vazia, né? Beleza? Retornar uma coleção vazia. Itens recuperados. Tá. Ficou mais bonito de ler. Tem uma outra vantagem que talvez vocês não saibam. Que basicamente é o seguinte. Agora existe o await e o async. Como funciona? Um método que espera outro, ele pode ser um método considerado assíncrono, tá? E esse método assíncrono, quando você tem um método assíncrono, você pode usar uma palavra-chave chamada await, ou seja, eu quero que espere. Vou fazer diferente, eu vou parar isso aqui. Existe um problema na hora de você usar await, porque para que você chame await, você tem que estar dentro de um método assíncrono. Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer, function async. Vamos chamar de processar. O método tem que ser, é async function. O método tem que ser um método assíncrono, tá? Vamos dizer que eu estou chamando processar aqui. O que vai acontecer aqui? O método async, ele internamente é um método que retorna uma promise. Só que quem faz o tratamento disso é o próprio Node. Então vamos dizer que eu tenho um den aqui. Esse den não vai me retornar nada a menos que eu retorne alguma coisa aqui. Então, por exemplo, vou retornar um oi aqui.
Então ele vai retornar um parâmetro aqui, e se eu der um console log nesse parâmetro, ele vai me dizer oi. Ou seja, quando eu chamei o processar e usei o den, tá? Esse é um método assíncrono. Pode ver que o den existe porque o método async retorna uma promise. Só que ele faz isso de forma escondida. E todo método que retorna uma promise pode ser esperado. O que significa isso? Significa isso aqui, ó. Const pedido igual await, esperar, buscar pedido, buscar clientes, por exemplo. E aí, se eu vier aqui dar um console log cliente, olha o que vai acontecer. Buscando pelo cliente. Ah, eu não passei, né? O CPF. Por isso que ele tá com aquele undefined lá. Beleza. Então, olha lá. Buscando o cliente, ele esperou. Cliente recuperado. E como eu não retornei nada, né? Mas eu não preciso. Né? Eu posso vir aqui, ó, pessoal, dizer que eu não tenho nada e que eu só quero que ele avise quando terminou. Terminou. Tá? Aqui lindinho, buscando. Oh, cliente, terminou. E agora eu posso fazer o quê? Eu posso buscar o pedido. Pedido igual await, buscar pedido cliente, cliente.id e itens igual await, buscar item pedido, pedido.id. E no final eu ainda posso retornar os itens e usar aqui, ó, terminou itens. Buscando cliente, buscando pedido, buscando item, terminou. Então, essa forma de trabalhar, assim que await, é a mesma coisa que essa, só que sem o callback hell. E era isso que eu queria mostrar que faltou. Trabalhar de forma assíncrona com promise ou com await. E aí, por que eu botei essa ideia do promise? Por que eu achei que valia a pena a didática do promise? Vamos ver o MySQL padrão. Tem dois MySQL, tá? Tem dois pacotes, tem o MySQL 1 e o MySQL 2. O MySQL padrão 1, ele trabalha com callback. Você cria uma conexão, depois você dá um connection query, e esse connection query tem um callback. Então vamos dizer que você está usando o MySQL normal, você quer fazer uma consulta no banco. Então você não tem a opção de promise, você não tem um den ali, você tem um callback. Então o que você pode fazer, o que eu faço em alguns projetos meus é o seguinte, eu crio uma função. Eu simplesmente crio uma função que retorna uma promise, function executar query, onde eu passo o SQL, aí eu retorno eu retorno um new promise, resolve, reject, e aí eu venho e faço a consulta. No exemplo que está aqui, normalmente não é assim que o pessoal faz, tá? Mas eu vou colar aqui function error result fields, tá? Então o que essa função vai fazer? Ela vai chamar o resolve e ela vai passar error results fields, por exemplo. Tá? Eu fiz um callback que chama o resolve da promise. Então na hora que eu for usar, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e const itens igual await executar query e eu passo a consulta. O que ele vai fazer? Ele vai cair aqui, ele vai fazer a consulta. Quando o callback da query for chamado, ele vai chamar o resolve, que é esse aqui. E aí o await vai esperar o resolve ser chamado, porque é isso que uma função assíncrona faz. Ele aguarda o await. Tá? Só uma outra observação aqui. Eu falei o que acontece quando a gente chama o await. Mas e quando a promise não retorna den, ela retorna catch? Como que você trata nesse lado aqui? Você trata com try.
Tá? Quando você chama dessa forma uma função com promise e ela retorna um reject, ela dispara um erro nessa função. Então, por exemplo, você teria que colocar um bloco try-catch aqui, tá? Botar esse cara aqui, e aí tratar o erro aqui dentro. Tá? Muitas vezes, principalmente quando você está acessando uma SQL, você está usando algum esquema assim, ou você está usando Axios, que já é promise, e você usa o await para chamar uma promise e ela dá um erro, por exemplo, no caso do Axios, o site pode estar fora do ar, a internet pode não estar funcionando, N coisas diferentes, ele dispara um erro. Então, sobre assíncronos era isso, tá? Isso é como se fosse dar uma volta, né? Você está meio que fazendo uma gambiarra para poder utilizar uma função que foi construída originalmente para funcionar com callback e você usar ela dentro do await async, tá? Funciona. E eu expliquei tudo isso sobre promise e await async exatamente para que vocês possam no futuro modificar essa estrutura, tá? Porque às vezes você quer fazer um await porque é mais fácil e você tem um método que usa promise e vocês entendem agora a relação de um com o outro. E é isso, acabou a aula de JavaScript. Deu 1h46. Beleza. Vou subir isso no YouTube, cara, porque ficou legal.